Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, que nos diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma palavra muito contada, muito falada por vários pregadores. Mas a todo instante o Espírito Santo nos fala conosco de uma forma e nos dá uma outra direção. Esse trecho, irmãos, essa narrativa, narra a história de uma família como qualquer família deste século. Uma viúva passando por dificuldade. Segundo a história, ela era viúva do profeta Obadias. Obadias fazia parte da escola de profetas de Eliseu. A viúva, cujo nome não é citado, ela passava por muita dificuldade financeira. Seu esposo, além de tê-la deixara também muitas dívidas. As dívidas eram tantas que até seus credores queriam levar seus filhos como escravo. Aquela família chegara, irmãos, ao extremo da pobreza. E hoje quantas famílias estão passando pelo mesmo problema? Mas num ato de desespero, ela pede socorro ao profeta Eliseu. Eu quero dizer que a fé desta mulher certamente é baseada na sua aflição. O fato do homem ser um dos profetas não aniquilou a verdadeira esperança no que diz abundância e escassez. O verdadeiro, irmão, sentimento de esposo, companheiro como chefe do lar e prover os recursos para a sua casa, ou melhor, a sua família, em 2 Reis 21, não havia como. Eu quero dizer aqui também que Ezequias, ele é advertido de colocar sua casa em ordem antes de morrer. Porque nós não sabemos qual é a hora, qual é o nosso dia. Então temos que estar preparados. E temos também que preparar a nossa família. O livro do profeta Isaías, no livro de Isaías fala que Ezequias estava com a casa despreparada. E Deus fala para Ezequias para Isaías chegar até a casa de Ezequias e dar uma advertência para ele consertar a sua casa, que os dias dele já estavam contados. E a palavra do Senhor nos fala que antes que Isaías saísse de sua casa, saísse do portão do palácio, Deus ouviu a oração de Ezequias e mudou ali o cativeiro, mudou a morte dele, prolongou aquilo que Deus tinha na vida dele. Talvez, quem sabe, para que ele consertasse a sua casa. Eu quero dizer que para Deus, irmãos, nós somos de uma vontade. Para Deus somos de sua vontade. Deus quer a sua vontade em nós. Estarmos com nossa casa em ordem, além de partirmos, temos que ter a certeza que Deus estará conosco e com nossos filhos depois. Quando Jesus diz para nós juntarmos tesouro na terra em Mateus 6,19, não enxergamos o nosso celeiro. Eu quero dizer que Lucas 12:20 também, ou que os ricos não herdarão o reino de Deus, Mateus 19:24. Ele não está dizendo que é preciso ser pobre para ser salvo. O que ele diz era para que você não ame o dinheiro, que sua própria vida ou sua própria família. Não ponha os bens materiais em primeiro lugar. Não queira ser rico de bens e pobre de espírito. Ame em primeiro lugar a Deus e ao próximo. Tudo ou mais Deus acrescentará. Em Mateus 6:24, 6:33, o que você deixará? Aquela viúva, irmão, certamente conhecia o poder da oração. Assim ela escolhe procurar o profeta, o mensageiro de Deus, e o suplica a ele. Para ela não havia opções. Não havia crédito, não havia empréstimos. Todos sabiam que ela não tinha como pagar. Ela só tinha aquele restinho de azeite. A sua despensa, irmãos, estava toda vazia. Até a alma desta mulher estava devastada, sem esperança em nada. Toda triste, amargurada, cansada, esgotada de tanto chorar. Quem sabe, irmãos, na mente dela querendo até se matar e matar inclusive seus filhos. Quem sabe essa mulher pensava em prover um veneno para acabar com toda a família, para livrar eles de todo sofrimento de morrer
por falta de alimentos, morrer por fome, que é uma das piores coisas que tem. Só restava um pouquinho dessa mulher da fé depositada naquele homem de Deus. E ela apenas instrui a Eliseu o que ela tinha por si só. Mas Eliseu a instrui a pedir vasilhas emprestadas aos vizinhos. Muitas vasilhas, mais do que ela pensava. Não poucos, mas muito mais. E depois que ela providenciou essas vasilhas, ele a instrui a ela para fechar as suas portas sobre ela e seus filhos. E aquela família obedeceu a risco a palavra do profeta. E assim o milagre, irmãos, começou a acontecer. Nós acreditamos, louvado seja o nome de Deus, que pediram as vasilhas emprestadas e em segredo oravam sem falar uma só palavra do que iria acontecer em suas casas. Mal eles pensavam no que Deus ia fazer, no que Deus ia produzir naquele lugar. Não contaram para ninguém. Ela sabia sobre o poder da oração e sabia sobre ficar em segredo. Porque nem tudo que vemos temos que falar. E nem tudo que ouvimos nós temos que abrir a nossa boca. Temos que tomar cuidado com as bênçãos que Deus nos tem para entregar. Tem bênçãos que só podem ser ditas depois de se realizarem em nossas vidas. Pois não é todos que serão de nosso agrado. Aquela mulher soube agir, esperar no Senhor. Mesmo tendo pouco azeite, Deus a multiplicou. Azeite não se empresta. Vamos ver lá em Mateus as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram neutras. E aquelas que não guardaram seu azeite, elas perderam. Elas ficaram de fora. E sim, irmãos, as vasilhas. Porque as vasilhas podem ser enchidas. O azeite multiplicado libertou os filhos da viúva e sua família, e os livrou de todo o mal. Deus honrou com sua fé aquela família e a fez prosperar grandemente, porque soube esperar em Deus, soube buscar Deus, soube dispor a Deus, soube esperar a palavra se cumprir na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra neste dia. Aleluia.